Que a misericórdia do nosso Pai Celestial esteja com todos nós, mais uma vez nós juntos, com muito prazer, com muita alegria. Vamos falar hoje sobre as armadilhas. Os pais de Miguel estavam conversando na hora do almoço, falando sobre as armadilhas, dizendo que o mundo está cheio de armadilhas e que nós temos que estar vigilantes. Miguel, então, pensou: armadilhas como? Eu conheço armadilhas de pássaros, armadilhas de outros bichos, de outros animais, de ratos, que tem bastante, mas essa armadilha do mundo eu não conheço. Como que é isso? Aí os pais, explicaram para ele que as armadilhas do mundo são as tentações, são as coisas erradas que nós fazemos e que acabam prejudicando pessoas ou a nós mesmos. E o Miguel então ficou pensativo naquelas armadilhas. E os pais ainda disseram que quando nós temos as armadilhas, elas nos aparecem quando nós menos esperamos e que a gente tem que ser forte para resistir a essas tentações, dessas armadilhas que nos surgem no dia a dia. Bem, Miguel então encontrou os amigos, depois disso saiu para a rua, depois do almoço saiu para a rua, encontrou os amigos e os amigos disseram para ele: amanhã, quando você voltar da escola, nós vamos estar jogando bola lá no terreno baldio. Então você passa lá para jogar bola com a gente. Aí o Miguel concordou. Aí depois chegou em casa e pediu para a mãe que no dia seguinte ele queria ir lá brincar com os amigos e jogar bola. Aí a mãe disse para ele: olha, amanhã não vai dar porque você vai ter que carpir a grama para mim. E que eu estou precisando disso. Aí depois, no outro dia, aí você pode ir lá brincar. E Miguel, então, no outro dia foi para a escola. Quando voltou, passou lá pelo campo e viu que os meninos estavam lá jogando bola. Aí eles: Miguel, você não vem jogar bola? E ele falou assim: não, eu prometi para minha mãe que iria cortar a grama, então eu vou lá porque ela está precisando disso, eu jogo outro dia. E eles deram risada dele, e um deles até chutou a bola com bastante força, assim, que era para provocar mesmo. Aí o Miguel ficou tentado, com aquela vontade de jogar bola, mas depois pensou: não, eu prometi para minha mãe e eu vou para casa. E foi para casa e cortou a grama. E no dia seguinte, ele foi brincar com os amigos. E aí estavam lá brincando, chegou um deles com um lindo pedaço de melancia nas mãos, e ofereceu para ele. E ele ficou, ele gostava de melancia, e aí ele perguntou: de onde é? Ele falou assim: é da chácara aqui. Aí o Miguel, esticando a mão para pegar a melancia, falou: nossa, mas que generoso que ele é, dá uma melancia pra gente, Aí eles deram risada. E aí o Miguel falou: por que vocês estão rindo? Eles falaram assim: nós temos pernas boas para correr. Aí o Miguel: mas então quer dizer que não foi dado? Aí eles riram de novo. Aí o Miguel disse assim: não, obrigado, eu gosto muito de melancia, mas assim eu não quero. Porque ele entendeu que eles haviam pego a melancia sem a ordem do dono. E nessa resposta que o Miguel deu, que ele não gostaria que fosse desse jeito, aí eles de novo, foi muita gargalhada que deram, por conta disso, caçoando dele. Bem, quando foi no dia seguinte, ele tinha uma prova de matemática e o Miguel não era assim tão bom em matemática. Ele tinha, em termos de fazer contas, ele não era tão bom e ele estava preocupado com essa prova. E aí ele percebeu que sentado na frente dele estava um aluno que tinha um grande destaque nas provas de matemática. E ele colocou a sua prova de tal forma que se o Miguel olhasse, ele via as respostas.
E ele ficou muito tentado a fazer isso. Ficou pensando que ele ia olhar, esticava o olhinho, voltava, no fim ele parou e pensou assim: colar, que vergonha, eu vou fazer aquilo que eu sei. E aí ele pegou o lapisinho dele, baixou sua cabeça e pôs-se a raciocinar e fez a sua prova. No mesmo dia, no jantar, né? E aí estava o pai, a mãe e ele sentado para jantar. E ele falou assim, o pai perguntou a ele, alguma novidade? Ele falou, sim, papai, tenho encontrado cada armadilha. Os pais deram risada do jeitinho dele, como ele disse, tenho encontrado cada armadilha. Como assim, meu filho? Aí ele contou aos pais as armadilhas que ele tem, né, tem encontrado nesses dias e a forma que ele encontrou para resistir àquelas tentações. E os pais então parabenizaram ele e com muita alegria terminaram juntos o jantar. E aí, meus amores, nós pensamos assim, será que isso acontece com a gente também? Será que no nosso dia a dia nós temos armadilhas da vida a nos perseguir? E como temos, das mais variadas formas e tamanho. E talvez nós possamos pensar assim, essa armadilha só de chupar melancia, o que tinha de mal? Já estava lá. É pequenininha, né? Mas é um erro. Aquela armadilha de entregar um companheiro para poder ganhar o cargo dele, essa já é mais complicada, né? Mas também é um erro. Aquela armadilha de querer ser um político para poder ter mais privilégios, não está sendo pelo amor à sua pátria, ao seu povo, também é uma armadilha. E nós temos várias, de muitas formas. E é aí onde entra aquilo que o nosso mestre nos disse: a porta larga e a porta estreita. Larga é a porta da perdição e estreita é a porta da salvação. Talvez o que nós possamos fazer de certo hoje, fazendo a coisa correta, as pessoas possam achar que nós somos bobos, que nós somos tontos, idiotas, imbecis, burros, seja lá como for, mas nós teremos o nosso ganho no futuro. Por quê? Porque a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Nós temos, a existência nossa é eterna. E de acordo com aquilo que nós fizermos, é aquilo que nós vamos receber. Essa é uma lógica tão grande que eu não posso plantar milho e colher abobrinha. Eu não posso fazer uma coisa errada e receber uma boa em troca. Pode até ser, mas o resgate vem posteriormente. E quando nós assim o fazemos, nós estamos entrando pela porta larga. Que nós pensemos nisso. Avaliemos cada momento que chega na nossa vida que nos é proposto ou que nos está bem à nossa mão, algo que nós vamos ter privilégios, mas que não é bom, não é justo que se faça, está errado aquela conduta. Que nós tenhamos a coragem, a resistência necessária para que nós não usemos dessas coisas que não são certas, que não são corretas. É difícil. Porque tem coisa que está tão fácil, né? Mas nós temos sempre tentações à nossa frente. Mas aí cabe a nós analisarmos e perguntar se vale a pena. Será que vale a pena? Talvez naquele momento sim, vale a pena. Mas lá para frente, no futuro, não vai valer.
Que Jesus seja o nosso guia. E mais que isso, que nós possamos ouvi-lo, né? Porque Ele está sempre nos guiando. Cabe a nós agora ouvi-lo e prestar atenção naquilo que Ele falou para nós. Pensemos nisso. Eu estou querendo a porta larga ou eu estou querendo a porta estreita? Que Deus nos abençoe. Que Jesus nos guie com os seus ensinamentos, com as suas palavras de amor, de luz e de verdade. Um grande abraço.